Por meio das redes sociais, deputados federais, generais da reserva e jornalistas expressaram revolta após o STF acabar com o voto impresso, considerando-o inconstitucional. A deputada federal Bia Kicis, aliada do presidente Jair Bolsonaro, protestou. STF enterrou o voto impresso. Na decisão, o relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu que a medida viola o sigilo e a liberdade do voto. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, acompanhou o relator e ressaltou que não há qualquer risco de fraude objetivamente evidenciado. Acompanharam o voto os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Neste contexto, ela complementou: o STF enterra o voto impresso e dá aval à urna eletrônica, rejeitada por parecer dos peritos criminais da Polícia Federal. É muita ginástica mental para construir argumentos contra o voto impresso. Só no Brasil, repito, só no Brasil o voto impresso é considerado inconstitucional. Nos outros países é direito do eleitor para a segurança do sistema. Esse julgamento é uma piada. O jornalista Paulo Matias enfatizou o papel do ministro Gilmar Mendes e fez uma insinuação. O STF decidiu que voto impresso é inconstitucional. O relator foi Gilmar Mendes, que há 2 anos era a favor da medida. Aí depois o pessoal reclama quando aparecem teorias da conspiração. O deputado Daniel Freitas, por sua vez, questionou a população. STF determinou que o voto impresso é inconstitucional. Sim, é isso mesmo. Qual a sua opinião sobre essa decisão da nossa excelentíssima Suprema Corte? A jornalista Fernanda Salles, publicando uma fotografia que registrou risadas de Gilmar Mendes e Celso de Mello, pontuou: a maioria dos ministros do Supremo, rezando uma cartilha de supressão de todas as liberdades do povo brasileiro, determinou que o voto impresso é inconstitucional. Você, cidadão de bem, está sendo feito de palhaço. Está sendo ridicularizado diariamente por uma corja blindada. O povo, na atual situação de inércia e aprisionamento mental, aceitará qualquer decisão absurda que venha das esferas de poder, assim como a queda da prisão em segunda instância, no caso das prisões de conservadores, e agora a inconstitucionalidade do voto impresso. O deputado Daniel Silveira, por seu turno, criticou a resistência do STF contra medidas que, de acordo com ele, ampliariam a transparência. STF determina que o voto impresso é inconstitucional. O relator da medida é o ministro Gilmar Mendes. Para o STF, transparência, lisura e segurança são inconstitucionais. Por seu lado, o deputado federal General Girão ressaltou como decisões do STF estariam destoando dos interesses do povo. Mais uma decisão que contraria os anseios do povo brasileiro. Paulo Chagas, general de brigada, asseverou: voto impresso é direito legítimo do eleitor. Os supremos ministros do STF tiveram tempo suficiente para testar e aprovar o voto impresso ou a impressão do voto na urna eletrônica. No entanto, preferiram advogar pela liberdade de criminosos encarcerados e atentar contra a Lava Jato. A deputada Major Fabiana, ademais, rebateu o STF. Declarar a inconstitucionalidade do voto impresso é declarar inconstitucional o voto em si. O ativista Nicolas Ferreira, do Direito a Minas, protestou. O STF determinou que o voto impresso é inconstitucional, mas o inquérito das fake news, que é inconstitucional, segue normalmente. Prioridades. Neste contexto, o deputado federal Bibo Nunes desabafou. STF diz que voto impresso é inconstitucional. O voto é impresso e fica na urna. Só quem votou vê. A seriedade e a honestidade são inconstitucionais? Urubus estupefatos. Bárbara, do canal Te Atualizei, ironizou. Voto que não pode ser auditado, legal, super confiável. Voto impresso que pode ser auditado, inconstitucional. O deputado Júnior Amaral também realçou as contradições do STF diante dos anseios populares. Ele declarou: então quer dizer que para o STF o voto impresso é inconstitucional, mas o inquérito inconstitucional das fake news está valendo? No que lhe diz respeito, o assessor parlamentar Marcelo Novaes questionou. Segundo o STF, o voto impresso é inconstitucional e as reeleições do Senado e da Câmara, isso pode? Silvia Mariose, juíza do trabalho aposentada, argumentou.
A decisão do STF contra o voto impresso, com a impressão caindo automaticamente em urna acoplada à impressora, vai de encontro à garantia da apuração pública dos votos, de forma que o afegão médio possa acompanhar a contagem ou recontagem dos votos. Não se trata de ser contra a urna e apuração eletrônicas. Podemos adiantar o resultado das eleições com a rapidez do sistema eletrônico, mas é imprescindível que esses votos sejam também impressos e, após conferência do eleitor, caiam numa urna física sem qualquer contato humano. O sistema atual é dos mais obsoletos e inaceitável em vários países democráticos exatamente por ser sujeito a fraudes. Não se pode afirmar que a apuração é pública com essa caixa preta que sequer grava cada um dos votos de per si, já que o RDV grava apenas o resultado total. O sistema atual impossibilita a recontagem física e mesmo eletrônica, exigindo do eleitor a fé numa narrativa dogmática da justiça eleitoral. Por isso a importância da PEC 135 de 2019, da deputada Bia Kicis. O deputado estadual Ricardo Arruda, por sua vez, ratificou a posição de Bia Kicis, declarando: só no Brasil o voto impresso é considerado inconstitucional. Nos outros países é direito do eleitor para a segurança do sistema. Esse julgamento é uma piada. Eu queria, para encerrar, presidente, falar sobre a escalada destrutiva que nós estamos vendo do STF sobre a Operação Lava Jato. São golpes por cima de golpes, né? E o Senado, no meu modo de entender, é conivente com isso tudo, porque não toma uma posição que constitucionalmente é dele, que é de investigar. Só para você ter uma ideia, essa dobradinha que está acontecendo lá na segunda turma, né? 15 segundos. Gilmar Mendes com Lewandowski, já em 30 dias aí liberou réus da Lava Jato, né? Então, uma dobradinha super estranha, porque é no período que o Celso de Mello tirou licença, que o ministro. Aí acontece esse tipo de coisa, Edson Fachin está coberto de razão, né, que não deveria estar sendo votado isso, enquanto que a turma não foi refeita, e eu acredito que nós temos aí esses campeões de pedidos de impeachment gavetados aqui no Senado. Um dos motivos que eu sou contra a reeleição, engavetados aqui no Senado, Gilmar Mendes com 18 pedidos de impeachment, são 56 no total, né? Dias Toffoli com 16 pedidos de impeachment e Ricardo Lewandowski, que faz a dobrada com o Gilmar Mendes, com 10 pedidos de impeachment. Deltan Dallagnol censurado no CNPM, PGR estendendo a Operação Lava Jato apenas até 31 de janeiro, mandando o recado. Então, é uma situação que eu vejo o crime reagindo, né? E eu espero que não triunfe, que a gente possa fazer que o bem prevaleça no nosso país e que a verdade se sobressaia disso tudo. O destino dessa nação, o senhor sabe, presidente, que Deus abençoe essa nação e que nós vamos ter dias melhores para os nossos filhos e netos. Mas não vamos deixar de cobrar o que é certo e o que é errado tem que ser punido. Muito obrigado. Obrigado, senador. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente,
por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado.